Bem, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos abençoar, nos acalmar, né? Depois desse exórdio, onde ouvindo as palavras de Anne, a gente vai fazendo essa reflexão, né? Que não é à toa que estamos no mundo de provas e expiações, né? Se estamos nesse mundo é porque nossos débitos, né? E a providência divina, ela nos dá essa oportunidade para que a gente vá nos melhorando e nos resgatando. Eu vou até pedir permissão a vocês para ficar sentado hoje, né? Para que a gente possa conversar, né? Hoje é um dia daqueles que a vontade que a gente tem é de conversar com vocês de joelhos. Porque quando a gente começa a refletir sobre um tema desse, né? Atire a primeira pedra, e a gente tem que buscar, né? À luz do Evangelho, os ensinamentos que o Cristo trouxe, né? Falando sempre por parábolas. E muitas dessas parábolas hoje a gente consegue compreender, né? Até com os ensinamentos de Kardec, dos espíritos que fizeram a composição, né? Da obra. E aí eu fui buscar, né, nesse livro aqui, Boa Nova, né, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que eu recomendo a vocês a leitura. Realmente, assim, você... Tanto esse, né, como o livro Paulo Estevão, que até me lembro quando eu cheguei a essa casa, ouvindo nosso irmão Dionísio, eu fiquei encantado, né, com a história do Paulo Estevão e comecei a ler o livro e assim, eu me agarrei tanto a esse livro que eu ia até 3 horas da manhã e no outro dia acordava com o pescoço doendo, mas tem determinadas leituras que faz com que a gente realmente mergulhe no tema, né? E aí, nesse livro, Humberto de Campos, ele trata o tema Atire a primeira pedra como pecado e punição, né? E aí pecado, a gente remete também àquela questão, né, dos nossos débitos na realidade, né? Das nossas imperfeições. São essas imperfeições que fazem com que a gente cometa, né, esses lapsos, que a gente não consiga realmente ainda exercitar ou praticar aquilo que a gente vem muitas vezes aqui falar, né? É tão difícil para a gente falar, né, de algo que a gente ainda não consegue praticar. Então imagine vocês, né? Mas é importante que a gente tenha essa oportunidade de estar aqui justamente por conta dos nossos débitos, né? Então é preciso que a gente realmente consiga estudar e tentar cada vez mais praticar. E aí a gente tem que lembrar, né? Jesus, o Mestre Divino, governador do planeta Terra, participou da sua concepção. Ele veio numa época onde os corações eram extremamente endurecidos. Chegou a Galiléia, né? Para pregar o Evangelho de Deus, né? Para falar sobre Deus de uma forma nunca vista na humanidade naquela época, né? E aí era uma época onde você tinha a intelectualidade na Grécia, em Roma, sendo desenvolvida de uma forma também nunca vista, né? Era o sistema de correios desenvolvido pelos romanos, o sistema de guerras, né? Eles conseguiram dominar a arte da guerra como ninguém. Filósofos, intelectuais, então isso estava no auge. E Jesus chega justamente nessa época para fazer essa pregação, né? No entanto, nessa época, quando alguém era pego em adultério, apenas a mulher era apedrejada. Só que era uma época que as pessoas elas não tinham vergonha de escravizar os seus irmãos. Então eram muitos os escravos. Eu fui dar uma lida ontem. Praticamente aqueles que tinham um pouco de posse, eles tinham seus escravos. Eram muitos escravos. E era uma justiça praticada à época por esses senadores, né, que faziam tanto o papel de legisladores, né, que executavam essas leis. Era uma justiça ainda muito semelhante à vingança.
porque não se tinha nenhuma dó de uma criança, de um jovem, de uma mulher ou de um velho, um ancião, serem furados os seus olhos, praticados verdadeiras atrocidades. Não se tinha nenhuma pena em relação a isso. Então, simplesmente para que esses escravos não fugissem, os seus senhores eles cegavam. Então, foi uma época bastante difícil. E Jesus ele vem trazer justamente o contrário a isso. E aí aquela passagem de João, quando ele relata, né, que uma mulher vem trazida sobre forte comoção, né? Há muitas pessoas gritando, apedrejem, apedrejem. E Jesus tinha acabado de terminar uma pregação, descido os Montes das Oliveiras, estava lá com os seus discípulos e aqueles que o acompanhavam. Mas os legisladores da época e aqueles que queriam pegar o Mestre Jesus em contradição, porque achavam que ele queria criar, né, um tumulto, trazer uma nova observação, né, uma nova interpretação à lei divina que ia de encontro à lei de Moisés, que era a lei ao qual eles seguiam. E eles trouxeram essa mulher, jogaram ela aos pés de Jesus e disseram, né, mestre, a lei de Moisés diz que quando uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. E o que eles queriam era justamente ouvir o que o Mestre Jesus teria a dizer em relação àquilo. E ele calmamente, vendo aquela multidão alvoroçada, aquela mulher, né, toda ali com os cabelos, tentando esconder a face e a vergonha que ela sentia naquele momento. E o que o evangelista João nos diz é que Jesus calmamente, ele começou a escrever no chão. E até alguns fazem, né, algumas suposições de que Jesus pudesse até estar ali escrevendo ódio, rancor, cobiça, falsidade. Para cada um que estava ali, Jesus conseguia fazer a leitura do verdadeiro eu interior, do coração de cada um. E ele calmamente escreveu. E aí ele se levantou, olhando nos olhos daquela multidão, e disse a célebre frase: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecados. Aquele que se considerasse puro, que a execute. E aí é um divisor de águas da justiça, porque aquela justiça punitiva, onde o grau era o grau da vingança a qual aquele senhor queria para com aquele que estava causando a falta, não era a justiça ao qual o Mestre Jesus veio trazer através desse ensinamento. Porque se você é um adúltero, um pecador, que moral você tem para atirar uma pedra a essa mulher? E aí, o grau de elevação moral de Jesus era tanta que ninguém tinha coragem de se fazer-se justo sem ser justo. Então, o que diz João é que os mais velhos, como sempre, os mais sábios e mais experientes, começaram a sair. E jogando as pedras no chão, foram saindo aos poucos. Depois os mais jovens, e aquela situação ali, né, aquela situação pavorosa, onde todos estavam instigados a ver mais uma pobre mulher sendo assassinada de uma forma tão degradante. E aí todos saem, só ficam Jesus,
a mulher e alguns dos seus discípulos. Ele calmamente levanta a face dessa mulher, que não parava de chorar copiosamente, e pergunta: mulher, cadê aqueles que te acusam? E aí ela olha, não vê mais aquela multidão, e ele diz: eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Então, os discípulos ficam estranhados com aquele ato do Mestre Jesus. Como muitas vezes e até hoje não conseguimos compreender, né, na prática, essa pureza de um espírito puro como Jesus. É por isso que a gente se pega diariamente em contradição com os ensinamentos do Mestre Jesus. Não é à toa que estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda está acima do bem. Nós somos bondosos em alguns momentos, mas na grande parte do tempo nos deixamos levar, né, pelos nossos defeitos, pelas nossas impurezas. É por isso que é tão difícil você falar de um tema de atire a primeira pedra, quando você ainda se vê atirando a primeira pedra, porque a gente ainda tem em nossos corações a mania de julgar o próximo. Muitas vezes a gente julga um familiar, julga um amigo por um ato, julga um colega de trabalho, né? Porque a gente não consegue, antes de fazer um pré-julgamento, procurar se colocar no lugar do outro. E aí Jesus, quando foi arguído pelos seus discípulos, ele diz justamente isso. Que aí eu vou até ler aqui como está no livro. Quando Tiago chega e diz: mestre, por que não condenastes a meretriz de vinda infame? E Jesus diz, fixando no olhar do discípulo de forma calma e bondosa: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Pergunta Jesus. Sabes tu o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos e das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo? Então vejam o quão é importante a gente procurar sempre fazer essa reflexão. Muitas vezes a gente vê situações, né, no nosso cotidiano mesmo, onde as pessoas terminam saindo, né, do sério, e a gente não sabe, né, o que tem por trás daquilo ali. É por isso que a gente está sempre precisando, né, como diz o próprio mestre, orar e vigiar, para que a gente não se deixe levar, né, pelos impulsos do julgamento. E aí a importância, né, que aí Jesus ele não vem julgar. Jesus nunca julgou, nunca apedrejou, nunca condenou. Jesus ele veio educar. É por isso que diz, né? E não tem como, ele foi o maior pedagogo na história da humanidade. O fato dele observar na sua caminhada a situação em que cada um daquele ali vivia. Inclusive, muitas
vezes, quando os próprios discípulos, querendo, que a doutrina de Jesus, que os ensinamentos de Jesus se sobrepunham, naquela época onde era realmente a lei de Moisés que prevalecia, eles ficavam ali naquela ansiedade, sem entender, quando Jesus muitas vezes era instigado, nos locais onde ele passava. E ele, sabiamente, ele nunca se deixou levar. Ele pacientemente ouvia as acusações, sempre colocando como um exemplo moral nas suas respostas, sem ferir, sem atacar, sem julgar ninguém, até aqueles que o julgavam. E aí foi deixando esse exemplo para os seus discípulos. Mas aí era difícil muitas vezes para eles entenderem, E quando Jesus diz, que é necessário que venha o escândalo, porém, ai daquele que cometeu o escândalo. E Tiago não consegue entender por que Jesus está dizendo isso. Aí a gente vai lembrar, da exemplificação do mestre, Quando ele está sendo preso, e aí Pedro, naquela ansiedade de querer proteger o seu mestre, ele retira a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus, na mesma hora, ele diz: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, deixando ali o ensinamento da lei de causa e efeito. Então, se plantamos o bem, procuramos ser justos, fazermos o melhor que podemos, enquanto estivermos nesta oportunidade de resgatar os nossos débitos, de aprendermos com as lições do Mestre e dos Espíritos de luz que vêm a cada dia nos exemplificar. Então não devemos perder essa oportunidade. Devemos segui-la e fazer aquela lição do dia a dia, Realmente a gente procurar fazer essa reflexão interna, aonde estamos errando. Quantas pedras estamos atirando? Para que essas pedras não retornem para nós mesmos. Na verdade, porque se a colheita é livre, mas a semeadura é obrigatória, a justiça divina ela é neutra. Ela não é uma justiça punitiva. Mas a gente vai estar colhendo aquilo que a gente planta. Então devemos lembrar sempre que o que a gente deve plantar é o amor. É o amor que cura a multidão de pecados, como já disse o Mestre Jesus. Então devemos semear sempre amor nos nossos corações. Devemos estar nos policiando 24 horas em relação àqueles nossos defeitos, que fazem com que, seja no pensamento, seja na prática, a gente não exemplifique este amor. E aí a gente tem que realmente sair do ócio, como se diz, Que inclusive, nessa época de Jesus, aqueles que eram mais abastados, eles sentiam-se envergonhados em trabalhar. Então, eles se cercavam de escravos para que eles não precisassem trabalhar. Até as crianças eram educadas por escravos. Esses senhores, eles enviavam os escravos para a Grécia, para que eles fossem intelectualizados, e eles ficassem incumbidos,
de serem os orientadores dessas crianças, né? As mulheres não queriam nem ir para o sol, porque uma mulher da nobreza romana, quanto mais branquinha ela fosse, então menos trabalho ela tinha. Era aquela que ficava só em casa. Então vejam, né? E aí é nesse período que chega Jesus, trazendo justamente esse ensinamento, muitas vezes de pés descalços, né? Com a humildade que o mestre tinha. E em toda a sua trajetória, colocando principalmente essa lição de humildade, de amor. Até relata, né, Humberto de Campos, que Jesus ele se preocupou tanto, né, com Judas, que foi quem o traiu, que está até no credo, né, que todos nós conhecemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né, Criador do céu e da terra, que desce à mansão dos mortos. Então o que a espiritualidade nos conta é que desce à mansão dos mortos na preocupação de resgatar Judas. E Tiago, ele estava tão chateado com Judas, ele não conseguia perdoar Judas pelo que Judas fez. E Judas, como a própria história nos mostra, ele ficou perturbadíssimo com aquilo que ele cometeu ao mestre, né? Se deixou levar. E aí Tiago vai para o deserto, entrar em meditação, e fica lá sem se alimentar, né? Guardando esse ódio, esse rancor de Jesus, de Judas. E ele estava tão alimentado por isso, né? Que aí disse que ele vê a visão de Jesus no deserto, né? E ele vai, Jesus, né? Achando que o mestre tinha vindo até ele, né? Preocupado com ele. E aí ele abre os braços para Jesus e Jesus passa. E Tiago toma um susto e diz: mestre, para onde vais com tanta pressa? E ele diz: eu vou socorrer Judas, que está precisando da minha ajuda. Mais uma vez deixando esse exemplo. Não é à toa que na hora de maior humilhação que Jesus passou na cruz, depois de todo o percurso, de ter sido açoitado, cuspido, então todo aquele percurso de sofrimento e de humilhação, é na cruz que ele dá realmente o exemplo, pedindo ao Pai, a Deus, que perdoassem aqueles que aquilo estavam fazendo com ele, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E às vezes, uma situação besta no dia a dia, a gente se pega querendo revidar. Quando tranca no trânsito, né? Situações tão bestas que você olha assim e tem aquele impulso de buzinar, e às vezes a esposa precisa dizer: calma, né? Não buzine não, senão a gente já fica querendo buzinar. Que nem a história que eu vi também de um palestrante no CIMESP, que um senhor vinha atrás do carro dele buzinando, e ele olhou para o retrovisor e começou a ficar chateado e já baixou o vidro para discutir. Aí o carro encostou do lado dele e disse: eu estou levando meu filho para o hospital, que ele está passando mal. Ele se sentiu tão mal, ele relata, que ele disse que ele foi ligou o alerta e foi fazendo a escolta desse senhor até o hospital, porque ele ia ser pego em contradição. Então é isso que acontece conosco muitas vezes, né? E nesse processo, né, de educação dos seus discípulos, quando Tiago vai conversar com Jesus e dizer a Jesus que não estava entendendo, porque tinham que haver esses erros, né? E Jesus pergunta a Tiago, né, em relação à lei mosaica, quando se cometia, né,
alguma contradição, né? O que diria a lei mosaica? E Tiago não demorou a responder: olho por olho, dente por dente. Então era assim que a justiça, né, atuava. E aí isso já foi uma concessão, né, de Moisés. Porque naquela época, se uma pessoa roubasse um animal do seu vizinho, o ódio que aquela pessoa tinha era de ir lá no vizinho. Se ele fosse, né, alguém mais abastado, ele ia no seu vizinho, matava todos os animais do seu vizinho e matava toda a família do vizinho por conta de uma ovelha, apenas um animal. Então Moisés traz essa concessão de olho por dente, de olho por olho, dente por dente, porque senão seria muito pior. E séculos depois vem Jesus, para, através dessa exemplificação do atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, fazer disto um divisor de águas, para que a justiça tente levar em consideração o que ocorre com aquele cidadão. É por isso que hoje a nossa justiça tem a questão quando a pessoa não cometeu nenhum crime, de repente comete um crime, então é réu primário, né? Então essas coisas nada mais são do que uma evolução a partir disso, a partir da exemplificação do Mestre Jesus. Infelizmente, a gente ainda se depara por situações na nossa cidade, pessoas ainda sendo amarradas nos postes, sendo apedrejados, sendo espancados pela sociedade. O caso daquela mulher que foi espancada até a morte, que não tinha nada a ver, passou nas redes sociais. Então, infelizmente, isso ainda acontece hoje. Então, vejam como a gente ainda está distante desses ensinamentos do Mestre. Então, precisamos fazer a nossa parte. Se quisermos ajudar, né, na transformação desse planeta, é como a parábola do beija-flor, né, que vai ali, ele bota uma gotinha d'água no incêndio da floresta. Então, que sejamos esse que coloca uma gotinha d'água, uma gotinha do bem na realidade. Então, se ajudarmos, queremos ajudar Jesus e toda essa espiritualidade iluminada, que tem toda a paciência do mundo com a gente, com nossos defeitos, com os nossos rancores, com nossas mágoas, com nosso orgulho, com nosso egoísmo, com tantos ismos que a gente tem, e eles têm toda a complacência, toda a paciência, todo o amor para colocar a mão na nossa cabeça na hora que a gente está mais aperreado, que a gente está mais jogando pedra, tirando pedra, né? E eles estão lá, ó, tenham calma, rezando por nós. Então que a gente faça valer esse amor que o nosso guia espiritual tem com a gente. A gente tem que se aproximar, a gente tem que se aproximar dele, conversar com ele como quem conversa com um amigo. Nas nossas orações a gente tem que realmente ouvir a voz do silêncio, refletir sobre como estamos conduzindo a nossa caminhada. Porque a nossa caminhada ela pode ser de luz, de amor, ou então pode ser uma caminhada de rancor, de sofrimento. A lei de causa e efeito nada mais é do que isso. Não é que tenhamos que, se cometemos um erro hoje, vamos ter... Não. Nos relatam os espíritos. Em muitos casos, há programações de um espírito que
matou numa vida passada, ter que vir sem um braço. E aí a ação desse espírito no bem, ele tem que perder o braço ao longo da sua encarnação, vamos dizer assim. Então a ação desse espírito no bem, de querer se melhorar, de buscar este aprendizado como espírito encarnado, faz com que a providência divina de um braço faça ele perder um dedo. Então vejam, essa é a concessão da lei do amor, da lei de Deus. Não é uma lei que quer nos punir, mas é uma lei que precisa nos educar. Então, a causa e efeito é uma educação do nosso espírito. E muitas vezes a gente não consegue compreender, né, determinadas dificuldades. Então imagine, se os políticos de hoje, que aí a gente recomenda também o livro de Assis Chateaubriand, psicografado por Dr. Ciro, né? Se esses políticos de hoje que estão na imprensa todos os dias soubessem o que eles vão passar, eles não iam querer nunca desviar o dinheiro que ia para uma criança numa creche. E o nosso irmão Henrique sabe muito bem disso, a importância da ajuda para um trabalho social como esse. E muitas vezes esse recurso que é para ajudar essas crianças em locais de muita dificuldade são desviados. E aí esse político não sabe o que vai acontecer na outra vida. Vai penar para conseguir algo material e não vai conseguir. Muitas vezes vai ter que reencarnar numa comunidade com muita dificuldade material. E a gente às vezes tem pena realmente, né? O sentimento de dor quando a gente vê uma pessoa na rua, mendigando, às vezes com um problema psicológico, procurando alimento no lixo. E a gente fica, meu Deus do céu, por que isso? E começa a fazer, né, os questionamentos. Mas vem o estralo. Epa, peraí. Eu tenho conhecimento da doutrina espírita. Eu sei o porquê, ou o que pode ter acontecido. Então a gente tem que sempre lembrar, né, que por trás de algo que para a gente seja o mais doído, mas para aquele que está recebendo aquela dor, por mais injusta que nos pareça, em muitos casos, sabemos também que vão ter as situações que não são assim, mas em muitos casos essa dor tem um motivo de existir. Então, aquele que hoje mata, se soubesse que amanhã vai estar com problemas seríssimos de saúde, por mais que no amanhã ele seja uma pessoa boa, mas está enfrentando problemas sérios de saúde, como muitos que a gente sabe que não dependem nem da medicina, porque chega um momento que a medicina não tem mais o que fazer. E aí vem aquela pergunta, poxa, mas uma pessoa tão boa. E aí o que a espiritualidade na linha de cura nos diz é que a doença na matéria é necessária para o burilamento, o aprimoramento, o lustre no espírito. Porque muitas vezes aquele reflexo que carregamos na nossa matéria nada mais é do que algo que nos foi causado em outras vidas. Então, se lermos, né, a literatura na linha de cura, vamos ver que em muitos casos tem situações que é reflexo, né? Outra vez eu até tive acesso a uma informação de que uma pessoa tinha problemas seríssimos na coluna, não conseguia reverter aquele problema na coluna. E ele tinha sido um soldado de campo de batalha mesmo, e tinham ficado marcado no perispírito dele
ainda estilhaços, né, daquilo que ele tinha sofrido, que causou a morte dele. E aí ele tinha isso gravado no perispírito e aquilo foi causando efeito nessa vida. E aí, fazendo os tratamentos espirituais associados aos tratamentos da medicina, porque nunca a espiritualidade vai dizer que você deve evitar o tratamento da medicina. Pelo contrário, todo tratamento espiritual é associado ao tratamento médico. Então, muitas vezes, os fluidos que são repassados pela espiritualidade, através dos passes magnéticos, das fluidoterapias, associada à água fluidificada, ao Evangelho do Lar, são instrumentos que a espiritualidade usa para nos ajudar, que somado ao tratamento médico vai atenuar um problema que muitas vezes é um problema espiritual. Ah, mas todo problema de saúde que eu tenho é espiritual? Não. Nem todos os problemas de saúde que temos são espirituais, mas alguns são. E aí, da mesma forma que outros sofrimentos que nos deparamos na sociedade são resultados, né, da forma como espíritos conduzimos a nossa vida. Então, a exemplificação do mestre, né, com esse tema, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, a necessidade do escândalo, mas ai daquele que cometeu o escândalo, é justamente o alerta, né, a educação do nosso espírito para que a gente consiga vencer, exercitar, né, para que a gente vença as nossas inclinações, que consigamos ser espíritos melhores, porque sabemos que o espírito ele não vai retroagir no seu ensinamento, mas ele pode ficar estacionado. Se você for daqueles teimosos mesmo, não, mas eu sou assim, eu não... Porque o orgulho às vezes faz isso, né? A pessoa fica cega e não quer mudar, continua ali insistindo no erro, fica estacionado. Vai ter outras oportunidades para que ele consiga superar aquela dificuldade. Mas será que é preciso esperar uma próxima oportunidade? Já que estamos com esta oportunidade, já que estamos dentro de uma casa espírita, recebendo aqui a cada segunda-feira, a cada sexta-feira, os ensinamentos, porque não são nossos ensinamentos, a gente vem apenas aqui ser repassamos aquilo ao qual estudamos, e que são os ensinamentos do Mestre Jesus, ao qual penamos também, como todos vocês, em tentar exemplificar, porque principalmente para a gente que está vivenciando, né, estudando, a gente tem que procurar cada vez mais praticar, porque o exemplo é que edifica. A letra é morta, o exemplo não, ele edifica. E aí todos nós temos, né, essa oportunidade de exemplificarmos, e que comecemos exemplificando no nosso lar, na nossa família. Eu fico refletindo, né, agora, minha esposa é grávida e a educação, né? Vai vir aí a menininha Maria Flor, então já nesse processo de educar uma criança, então a gente precisa dar exemplo para a criança. A criança ela vai se ter o exemplo do pai e da mãe. Então somos os exemplos daqueles que estão à nossa volta, seja no trabalho, com aqueles que estão de uma forma ou de outra fazendo parte de uma equipe quando você lidera, seja no lar, na família, seja numa casa espírita, que muitas vezes aqui a gente tem, né, os fluidos,
Todos somos alimentados por esses fluidos bons. E muitas vezes quando a gente sai, aí a gente já tropeça. Não pode. Deveremos ser como somos aqui no nosso dia a dia. Então é essa busca incessante que a gente tem que realmente colocar como uma meta, né, a seguir, de procurarmos realmente sermos melhores, né, a cada dia, para que a gente consiga ir subindo essa escadinha que a espiritualidade coloca, né, a cada encarnação, um degrau, ou 2 degraus, ou 10 degraus. Então veja que a gente tem uma escadaria muito longa para a gente subir. E que aí a gente pode estar aumentando, né, os nossos passos de acordo com os nossos atos, com as nossas ações. Tem até uma frase de Emmanuel que ele diz assim: a expiação é a medida da lei apenas para corações endurecidos. Então imaginemos, se nós ainda temos que expiar, então devemos trabalhar para a gente tirar esse endurecimento dos nossos corações, para a gente deixar nosso coração brilhar. Quanto mais branco, iluminado ele estiver, quanto mais iluminados como espíritos formos, mais leves iremos nos sentir. Então esse exercício no bem que faz com que a gente sinta essa leveza que muitas vezes a gente sente quando está aqui. Quando a gente recebe um passe. Não é tão bom, né, a gente sentir essa leveza. Imagine se a gente sentisse isso 24 horas. A vida da gente seria bem melhor, tenho certeza. Concordam? Não é? Essa leveza que a gente sente quando a gente está, né, num lugar assim que tem fluidos bons, os espíritos aqui nos ajudando, nos acalentando, nos acolhendo, identificando a necessidade de cada um de nós aqui quando a gente entra, né? E aquela água fluidificada ali, ele sabe, a gotinha do cada um que precisa. É o verdadeiro raio-x, assim, quando a gente passa, aí junto com o nosso guia espiritual, aí não, esse aqui precisa de calma, vamos dar um fluido de calma. Esse aqui precisa trabalhar o orgulho, esse é a vaidade. Esse aqui precisa amolecer mais o coração dele. E aí vai, né? Então é isso, meus irmãos. Chegada a hora, né? A gente fica sempre muito feliz de poder pegar um tema que a gente vá tentar se aproximar, pelo menos aqui, ó, na letra, né? Nos exemplos de Jesus. Esse livro Boa Nova realmente é muito bom, minha gente. Aqui na biblioteca eu acredito que a gente não tenha ele. Eu posso até depois pesquisar, na segunda horária a gente vai estar lá. Mas se não tiver, se não encontrarem aqui, leiam. Leiam Boa Nova, leiam Paulo Estevão. São literaturas assim que faz você mergulhar próximo ao Cristo, realmente assim, na sua exemplificação. Então eu vou estar sempre divulgando a leitura do Paulo Estevão. Um dia eu ainda virei aqui para conversar com vocês sobre Paulo Estevão. Eu vou ler de novo o livro e aí num próximo convite eu vou dizer: Leandro, deixa eu falar sobre Paulo Estevão, porque aí vocês vão ver uma pessoa empolgada aqui, viu, para falar em Paulo Estevão, porque eu me empolgo em Paulo Estevão. Uma vez eu fui com os amigos para um aniversário, um churrasco, e aí daqui a pouco tava uma roda assim, eu falando de Paulo Estevão, depois eu fiquei, meu Deus do céu, num churrasco, eu falando de Paulo Estevão, todo mundo olhando para mim. Então, quer dizer, eu me dei conta de que é um livro tão bom, é um exemplo tão forte do Cristo, que até no lugar onde as pessoas estão ali para conversar de outras coisas, né, de conversar besteira, tá todo mundo olhando para mim. Aí vinha um, tirava desviava, não, mas volta, não sei o que, senão ainda falta mais 3 capítulos, e vai, né? E foi 1 hora eu falando de Paulo Estevão. Então, um dia eu virei para conversar com vocês. Então, desejo muita paz
amor de coração de cada um de vocês, que o Mestre Jesus abençoe, né, que nos dê essa paz que precisamos para que possamos ser pessoas melhores e ajudar também esse mundo a ser um mundo melhor. Então, que Deus os abençoe.